Ele finge ser fraco, mas é o herói mais forte de nível S. No ano de 952, o Senhor Demônio Claudine liderou seus 4 generais para lutar contra a Terra de Catalin, localizada na parte norte do continente central. A batalha durou 7 dias e 7 noites. A única pessoa que conseguiu parar o Senhor das Trevas foi o herói do povo, Jed Dauphin. Jed Dauphin entrou calmamente na sala do trono do Senhor das Trevas e o Senhor das Trevas o recebeu com um sorriso no rosto. O Senhor das Trevas estava sentado confortavelmente em seu trono, com a cabeça repousando sobre a mão. O Senhor das Trevas se perguntou por que estava sozinho e pensou que talvez seu povo o tivesse abandonado. Jed calmamente alcança a espada nas costas e ataca o Senhor das Trevas num piscar de olhos. O Senhor das Trevas bloqueia seu ataque e conjura vários círculos mágicos para atacar Jed. Ele lança magia, mas Jed desvia para trás. Ele continua lançando ataques mágicos em Jed, mas ele os desvia todos com facilidade. Jed corre em sua direção e derruba seu cajado de sua mão, mas ele salta no ar e o recupera. Ele usa o impulso para golpear o chão, parando Jed em seu caminho. O Senhor Demônio fica impressionado com a habilidade de Jed e pede que ele se junte ao seu exército. Jed recusa e o Senhor Demônio diz que lutar pela humanidade não lhe trará lucros. Jed diz que está lutando para conseguir seu tesouro e resgatar a princesa. O Senhor Demônio fica surpreso. Foi o sonho de Jed se tornar um homem rico e casar com a princesa, e desde que um homem loiro lhe disse que seus sonhos podem se tornar realidade se ele derrotar o Senhor dos Demônios, Jed pegou o tesouro da família e embarcou em uma jornada para se tornar um herói. O Senhor dos Demônios diz a Jed que ele está lutando por um motivo estranho, e Jed diz para ele se render. Ele diz ao Senhor dos Demônios que ouviu que a princesa é muito bonita, e o Senhor dos Demônios se pergunta se Jed é realmente um herói. Jed sorri como um maníaco enlouquecido, pensando em como a princesa se apaixonará por ele quando finalmente a resgatar. Esse pensamento anima Jed e lhe dá mais motivação para lutar contra o Senhor Demônio com renovada determinação. Ele lança outro ataque ao Senhor Demônio e o derrota com um golpe rápido. Jed embainha suas espadas, afirmando que o poder dos sonhos pode tornar alguém invencível. O cajado do Senhor Demônio rola para seus pés e ele o apanha. Ele abre um saco mágico e guarda o cajado nele. Jed está tão animado para resgatar a princesa que literalmente corre na velocidade da luz até a masmorra. Ele abre a porta da masmorra, elogiando a beleza da princesa, mas então percebe que a pessoa não é do sexo feminino. Não era a princesa de Catalin que foi capturada, mas o príncipe de Catalin. Jed está completamente de coração partido. O príncipe tenta ir até Jed, mas tropeça e cai nos braços de Jed. Eles compartilham um momento e o príncipe diz a Jed que ele será recompensado. A imaginação de Jed vai longe demais e ele não gosta do que imaginou. Ele se afasta do príncipe dizendo que não se preocupe com a recompensa porque ele fez isso pelo bem do reino. Ele tira um pergaminho de teletransporte de sua bolsa mágica e entrega ao príncipe. Ele diz para ele levar o tempo que precisar com o seu teletransporte. Jed tira outro pergaminho de teletransporte e se teletransporta para longe do príncipe. Depois que Jed se vai, o príncipe olha para o pergaminho de teletransporte e sorri sinistramente. Jed se teletransporta para seu quarto, encharcado de suor. Ele está exausto da batalha, mas sua raiva não tem limites. Ele se pergunta onde está a princesa e por que o Senhor dos Demônios sequestrou o príncipe em vez disso. Ele está triste que seu sonho não se realizou, mas se consola com o fato de ter conseguido derrotar o Senhor dos Demônios. De repente, um disco de videogame brilha e Jed sente a vontade de ir em uma aventura. Enquanto isso, o príncipe Ruder retorna ao castelo e os guardas ficam chocados ao vê-lo. Ele entra na sala do trono e sua irmã e o rei o recebem. Ele diz ao pai que está livre, e o pai pergunta como ele está. O príncipe diz para ele não se preocupar porque está bem. Ele diz ao rei que encontrou algo interessante. Jed está jogando o videogame e fazendo tudo em seu poder para proteger a princesa no vídeo e embarcar no caminho para se tornar um herói. É uma noite chuvosa, e a aldeia está sendo atacada. O agressor entra na casa da jovem Jaina, e ela se agarra à sua mãe para se sentir segura. Os agressores se erguem sobre eles, olhando para baixo de forma maliciosa. A jovem Jaina consegue escapar, mas sua mãe não tem a mesma sorte. Ela corre pela vila tentando alcançar um lugar seguro. Ela tropeça e cai, perdendo sua vontade de viver. O Rei Demônio lhe dá um moletom para protegê-la da chuva e oferece sua mão. Ela aceita e ele a leva para seu castelo para mantê-la segura. Ao chegar ao castelo, Garota 1 fica feliz por estar segura, mas de repente o Rei Demônio se desintegra. Jaina olha para onde ele estava com lágrimas nos olhos. Jaina acorda ofegante e instintivamente joga uma faca na foto de Jed que está pendurada na parede. Ela agora é muito mais velha e tudo foi um sonho, mas parecia real demais. Ela se senta e jura se vingar de Jed. Os 4 cavaleiros de Claudine ajudaram o Rei Demônio a conquistar e governar o norte. Jaina era um deles. Durante a batalha do reino de Catalon, eles foram derrotados um após o outro por Jed. Após a derrota, cada um seguiu seu caminho, mas Jaina escondeu sua identidade e foi para o reino de Catalin para vingar o Senhor Demônio. Jaina se prepara para sair de seu quarto e da estalagem. Ela olha para a foto de Jed com desdém, prometendo encontrá-lo e vingar Sr. Claudine.
Antes de fazer isso, ela tem que trabalhar um pouco em um café. Jaina veste seu uniforme de trabalho e todos os clientes da loja ficam pasmos com sua boa aparência. Eles fazem seus pedidos e ela os anota. Ela trabalha no café há 3 meses e seu objetivo era reunir informações sobre Jed. Com o tempo, porém, o trabalho, os colegas e os clientes conquistaram-na. Ela lembra-se de como se meteu nessa situação enquanto caminhava pela cidade um dia. Deparou-se com o cajado do Lord Claudine exposto em uma loja de penhores. Ela para do lado de fora da loja e observa através do vidro para se certificar de que é o bastão genuíno, e após uma inspeção cuidadosa, está convencida de que é genuíno. Ela se pergunta por que está em uma loja de penhores. Ela olha para a etiqueta de preço e não consegue acreditar em quão caro o cajado está. Ela estende um punhado de moedas, mas elas não serão suficientes para comprar o cajado. Ela está convencida de que o cajado vale mais do que ela em seu estado atual. Ela decide encontrar uma maneira de conseguir o cajado sem comprometer seu disfarce. Ela olha para trás e vê uma fila de pessoas do lado de fora do café. O café tem uma placa de contratação e Jaina decide se candidatar ao emprego. Jaina está colocando ketchup em um pouco de arroz e se pergunta por que não ouviu uma palavra sobre Jed desde que chegou à cidade. Ela acha que ele deve estar sendo protegido por alguém muito poderoso. Assim que está pensando nisso, Jed entra na loja e um garçom o cumprimenta. Ela diz a Jaina para atender Jed em sua mesa. Jaina diz a ela que iria até a mesa dele. Ela caminha e cumprimenta Jed. Ela está prestes a perguntar o que ele quer quando percebe que é ele. Ela chama seu nome assustada, e ele a cumprimenta casualmente. Ela se pergunta como ele encontrou o café e se pretende derrubá-la de vez. Ela conclui que ele a teria derrubado de vez durante a batalha se quisesse, então ele deve estar no café por outro motivo. Ela decide descobrir a razão pela qual ele veio ao café. Jed não reconhece Jaina e acha ela tão fofa, elogiando o café como o melhor made café em Catalon. Ela pergunta o que ele gostaria de pedir, e ele pede uma refeição completa. Ela anota o pedido dele, surpresa que ele veio ao café apenas para comer. Ela ainda acha que ele tem uma segunda intenção. Ele diz que ouviu que o café oferece outros serviços, e ela fica apreensiva, chamando-o de pervertido. Ele diz que a administração do café informou que os clientes podem tirar fotos com as empregadas se pedirem uma refeição completa. O chefe de Jaina chega, repreende-a e pede desculpas a Jed. Ela os leva ao estande de fotos e tira uma foto deles. Jed sai do café e Jaina fica surpresa por ele não tê-la reconhecido. Um espião espia pela janela, observando Jed enquanto ele passa. Ele olha para uma foto de Jed e Jaina que tirou quando Jed estava fazendo seu pedido no café. O espião Catalon sai correndo de casa e corre por um beco. Ele está se movendo muito rapidamente para não ser pego. Ele tirou uma foto de Jaina servindo Jed no café enquanto espionava. Ele nunca pensou que encontraria um dos 4 grandes cavaleiros enquanto espionava Jed. Ele se apressa de volta ao castelo para entregar seu relatório ao rei. No caminho, o espião Catalon esbarra em outro espião e se pergunta se ele é membro de um grupo diferente. O outro espião sai do beco e para na frente de uma senhora. A senhora pergunta o que ele quer e ele tira um pacote de roupas femininas reveladoras, que ele magicamente coloca na senhora. A dama imediatamente fica envergonhada e tenta se esconder. O espião faz a mesma coisa para outras damas que estão perto dele, e todas o chamam de pervertido. Pag tira fotos das damas em seus novos trajes. O espião de Catalon se pergunta se o outro espião é realmente um espião sob o comando do rei. As damas se juntam para capturar o espião pervertido e espancá-lo. O espião implora para que parem, mas eles não mostram misericórdia. O espião Catalão decide que a atividade do outro espião não é da sua conta. Nesse momento, o capuz do espião cai, e o espião catalão o reconhece como Pag, um dos 4 cavaleiros do Rei Demônio. Pag é um fotógrafo experiente obcecado por garotas mágicas. Durante a Batalha de Catalônia, ele derrotou a Ordem das Damas Cavaleiras de Rosa de Catalônia sozinho, e fez questão de tirar várias fotos delas em suas novas roupas. Após a derrota do Rei Demônio e a conclusão da guerra, Pag publicou o álbum de fotos da Ordem da Rosa. Maria, a capitã da Ordem da Rosa, não ficou feliz ao ver o álbum publicado e promete punir Pag por sua insolência. Ela olha para uma mesa cheia de cartas de fãs, perguntando-se por que está recebendo-as. Sua assistente entra em seu escritório, trazendo mais cartas de fãs, e ela fica surpresa. Ela caminha até a janela e silenciosamente jura despedaçar Pag quando o encontrar. Coincidentemente, ao olhar para baixo, Pag passa correndo pela sua janela. Ele está sendo perseguido por várias mulheres. Maria está surpresa ao ver Pag na cidade. Jed moldura a foto que tirou com Jaina no café e a coloca em um suporte em sua sala de estar. Há uma batida na porta da frente e Jed vai abrir a porta. Pag está do lado de fora, completamente encharcado de suor. Ele cumprimenta Jed, dizendo que não o vê há muito tempo. Jed não está feliz em ver Pag e tenta fechar a porta na cara dele, mas Pag segura a porta. Ele implora a Jed para deixá-lo entrar para que possa se esconder por um tempo e escapar das pessoas de Catalon que o estão perseguindo. Jed pergunta por que ele sempre vem até ele quando está fugindo. E Pag diz que é isso que amigos fazem. Pag implora a Jed para parar de ser maldoso e deixá-lo entrar. Jed diz a Pag que não o considera um amigo porque ele já fez parte do Big Four.
Pag fica com o coração partido pela observação de Jed e cai no chão, parecendo abatido. Jed cede e finalmente concorda em deixar Pag entrar. Jed diz a ele que eles são inimigos e que ele não pode continuar usando a desculpa de amigo para ficar em sua casa. Jed diz a Pag para tomar um banho antes de ir para a cama, já que ele esteve fugindo o dia todo. Jed diz para ele que há comida suficiente na geladeira e que eles poderiam jogar alguns videogames juntos mais tarde. Jed diz a Pag para avisá-lo se precisar de algo para que ele possa conseguir antes que as lojas fechem. Ele diz a Pag para não mexer em suas coisas e Pag diz que só quer dar uma olhada ao redor. Pag nota a foto que Jed tirou com Jaina no café e fica surpreso. Ele pergunta a Jed por que ele tirou uma foto com Jaina e Jed finalmente percebe que Jaina era um dos cavaleiros do Rei Demônio. O espião retorna ao castelo e entrega as fotos ao rei. E o rei fica furioso porque o herói tem contatos com os 4 cavaleiros. Ele pergunta ao espião de onde ele conseguiu as fotos, e o espião diz que tirou as fotos enquanto seguia Jed. O rei pergunta ao espião quem lhe deu a ordem de seguir Jed, e ele diz ao rei que foi o príncipe Pronto quem deu a ordem. O rei se pergunta se o príncipe está tentando enganá-los para punirem o herói. O ministro-chefe começa a acusar Jed de conluio com o Senhor Demônio. O ministro diz ao rei para tomar uma atitude, e o rei emite uma ordem para capturar Jed, Pag e Jaina. Ele então diz que irão executar um dos 4 grandes, Rock Barkad, no dia seguinte. O príncipe desce até o calabouço, segurando uma lanterna e usando um disfarce. Os 2 guardas de plantão o notam, mas não o reconhecem, então perguntam quem ele é. Ele solta a lanterna, quebrando-a no processo e se transforma em uma névoa negra. Ele ataca os guardas e os nocauteia. Ele se manifesta novamente em sua forma humana, ainda disfarçado. Ele caminha até a cela de Rock e o encontra acorrentado às paredes. Ele diz que faz muito tempo desde a última vez que falaram um com o outro. Ele diz a Rock que ouviu que iam executá-lo no dia seguinte. Rock imediatamente reconhece o príncipe e pergunta o que ele está fazendo na masmorra. O príncipe tira seu disfarce e pede a Rock para não ser tão frio com ele. Ele diz a Rock que pode facilitar sua fuga e ajudá-lo a reconstruir o exército do Senhor dos Demônios. Ele diz a Rock que pode levá-lo como refém se quiser. Rock diz que não há sentido, pois a batalha acabou e ele falhou. O príncipe atravessa as barras da prisão de Rock e se aproxima rapidamente dele. Ele pergunta a Rock se ele esqueceu a promessa que fez a ele. Rock diz que Claudine está morto e que ele não pode fazer nada sozinho. O príncipe Red lhe diz que encontrará outro caminho sem ele e se despede. O príncipe Red sai da cela da prisão, chamando-o de Lord Invictus em vez de Rock, e Rock se sente mal pela morte de Claudine. Jed e Pag jogam alguns videogames no apartamento de Jed. Jed pergunta a Pag se existe uma pessoa chamada Lord Invictus com cabelo verde entre os cavaleiros do exército do Senhor dos Demônios. Pag diz a Jed que ele se chama Rock. Ele diz a Jed que é o filho mais velho de uma família de espadachins incrivelmente forte. Ele conta a Jed que há um boato de que ele tem uma irmã mais nova que é ainda mais forte do que ele. Ele conta a Jed que uma vez lutou contra Rock e a experiência foi muito assustadora. Jed pergunta a Pag por que Rock se juntou ao exército do Senhor dos Demônios e Pag diz que não tem certeza, mas acha que tem algo a ver com a lenda do reino de Catalão. Ele diz a Jed que é a lenda do dragão negro Del Toro. Jed também pensava assim. A lenda diz que de gêmeos nascidos no reino de Catalã, um deve ser sacrificado para o bar mitzvah do dragão negro Del Toro em troca de sua proteção eterna. Jed acha que é melhor não verificar a autenticidade dessa lenda. Jed acha que desde o fim da guerra há uma magia estranha emanando da cidade real. Ele acha que algo está errado com o país. Naquele momento, eles perderam o videogame porque Jed não estava mais prestando atenção nele. Peg relaxa e solta um suspiro de alívio. Ele diz a Jed que ele é tão fracote. Jed se levanta do sofá e diz a Pag que vai pegar algo para comer. Ele pergunta a Pag se ele quer algo. E Pag diz que precisa de batatas fritas e Coca-Cola. Ele também diz que precisa de frango e pizza, mas Jed diz que a loja é muito longe. Jed começa a perder a paciência, e Pag diz para ele pegar a nova edição de um mangá semanal e um copo de chá com leite. Ele olha para Jed, que lhe dá uma visão cheia dos pés. Jed pergunta a Pag se ele é um servo dele e diz para ele conhecer o seu lugar. Pag pede desculpas a ele. De repente, a porta do apartamento de Jed é arrombada pelo chute de Jaina. Ela aponta sua espada para Jed e diz que vai tirar o peso de sua cabeça dos ombros e vingar Lord Claudine. Ela percebe Peg no apartamento. Tanto Pag quanto Jed estão em uma posição suspeita, então ela pergunta o que eles estão fazendo. Peg diz para ela não ter a ideia errada. Ele diz que é amigo de Jed e que está apenas ficando na casa dele por alguns dias. Jaina diz que ele também disse que é amigo do Lord Invictus. Ela pergunta se foi ele quem deixou Jed entrar no castelo durante a batalha. Jed diz a ela que foi ele, mas Pag diz a ela que Jed está mentindo. Ele diz a ela que foi descuidado naquele dia porque ele era o único no portão do castelo do Senhor dos Demônios, e ele relata o que aconteceu. Naquele dia, Jed disfarçou-se de entregador e entregou a última edição de um mangá para Pag. Enquanto Pag está distraído pelo mangá, Jed o derruba. Jaina está desapontada com ele. Ela diz a ele que ele é muito fraco e que é inútil para ele vigiar, já que ele não consegue nem defender o portão.
Ela se volta para Jed e diz que tomará o caminho certo e vingará Lord Claudine. Ela tira outra faca da manga e corre em direção a Jed com intenção maliciosa. Jaina diz a Jed que este seria seu último dia na Terra. Ela avança contra ele com sua espada, mas ele desvia. Ela corta o sofá ao meio, errando tanto Jed quanto Pag. Jed aterrissa de pé. Ele diz a Jaina para se acalmar porque ela está basicamente lutando por nada, já que a guerra acabou. Ele diz que não é mais um herói e que não quer ser inimigo dela. Ela o olha severamente e diz para ele parar de falar. Ela o ataca novamente, balançando sua espada em direção à cabeça dele. Ele mal se move a tempo para fazê-la errar, mas ela corta alguns fios de cabelo da cabeça dele. Ela continua balançando a espada em direção a Jed tentando acertá-lo, mas ele desvia de todos os ataques. Ela faz um grande golpe, mas Jed se agacha e ela erra. Ela tenta atacá-lo enquanto ele está agachado, mas ele pula sobre ela e aterrissa atrás dela. Seus pés mal tocam o chão antes que ela jogue a adaga nele. Ele desvia. De repente, uma voz o chama por trás, e ele vê a adaga se dirigindo a uma das figuras modelo em sua coleção. Ele imediatamente ganha o poder do Flash e corre até a prateleira de sua coleção para salvar o modelo. Ele pega a lâmina antes que chegue ao modelo, e Jaina se surpreende com a velocidade dele. Ele pergunta a ela se ninguém a avisou para não tocar nas coleções dos outros. Ele joga a adaga de volta para ela e ela bloqueia com a espada, mas a lâmina da espada dela quebra no processo. Ela é empurrada para trás pela força do impacto, e Jed imediatamente fecha a distância entre eles. Ele se coloca diante dela com uma aura ameaçadora cobrindo cada centímetro do seu corpo. Ela olha para ele com medo pela sua vida. Ela salta para longe dele para criar alguma distância. Ela joga fora os restos de suas espadas quebradas e pega 5 adagas do cinto. Ela as coloca entre os dedos, basicamente tornando-se uma Wolverine feminina. Ela corre em direção a Jed, que calmamente coloca o dedo na posição de estalo, e Jaina fica apreensiva. Ela salta por trás dele e tenta atacá-lo por trás, mas ele percebe e ajusta a direção de seus dedos. Jaina lança suas adagas em Jed, mas ele estala os dedos várias vezes, destruindo as adagas. Jaina desesperadamente alcança sua espada quebrada e ataca Jed, mas ele simplesmente desvia do ataque e a chuta para a parede. Ele lança a espada quebrada que se crava na parede perto da orelha de Jaina. Neste momento, Jaina perde a vontade de lutar e diz a Jed que ele é realmente um herói. Jed pergunta a ela se ela sabia como Claudine morreu antes de decidir se vingar. Ela diz que ele provavelmente o matou com algum truque barato e Jed completa a frase por ela, mostrando que conhece seu raciocínio. Ele diz a ela que ele e Claudine lutaram com toda a força, com seus sonhos e dignidade em jogo. Ele pergunta a ela se também está pronta para encontrar seu fim, já que veio acabar com ele. Ele pega a espada quebrada da parede e Jaina aceita seu destino, mas Jed joga a espada fora e diz a ela que a noite em que derrotou Claudine foi o fim da batalha. Ele diz a ela que não há necessidade de mais ninguém morrer depois que a guerra terminou. Isso desencadeia uma memória onde Claudine diz a ela que espera que ninguém morra na guerra. Jaina começa a derramar lágrimas e Pag repreende Jed por fazer uma dama chorar. Jed diz a Pag que achou que realmente disse suas falas bem e pede desculpas a Jaina. Ele diz a ela que se ela realmente quer vingança, ele pode deixá-la bater nele sem revidar. Ele diz a ela que permitirá isso com a condição de que a busca por vingança termine ali e então. Jaina enxuga as lágrimas, levanta-se, cerra o punho e o levanta em um gesto de soco. Embora Jed tenha dito que não revidaria, ele levantou um escudo para se proteger. Jaina o soca e o soco atravessa o escudo, lançando-o contra a parede. Jaina diz a ele que só está fazendo uma pausa na sua vingança e promete a Jed que vai atrás dele. De repente, o alarme mental de Jed dispara e ele diz aos outros que estão todos cercados. Ele olha pelas persianas da janela e vê centenas de soldados do lado de fora do complexo de apartamentos. Ele percebe que os soldados são homens do rei e conclui que não estão ali por causa dele. Ele olha para Jaina, mas ela diz que sua cobertura não foi descoberta. Jed olha para Pag e Pag está com medo. Jed diz a Jaina que se os soldados invadirem, eles devem entregar Pag. Jaina concorda e eles riem maliciosamente. Pag se pergunta quando eles ficaram tão próximos. O arquimago de Catalã passa em frente ao complexo de apartamentos e sorri em antecipação. O comandante diz ao arquimago: Senhor, Zaire que a área ao redor do complexo de apartamentos foi evacuada. Zaire diz-lhe para esperar sua ordem antes de atacar. A porta do complexo se abre e Jed sai com Pag e Jaina. As mãos de Pag estão amarradas nas costas e Zed diz a Zaire que ajudou a capturar um dos grandes 4. Ele diz a Zaire que pode levar Pag e Zaire diz que ele é um homem confiável. Ele diz a ele que Pag não é o único inimigo que ele tem em sua casa. Zaire diz aos soldados para levarem Jed, Pag e Jaina à justiça de acordo com o decreto do rei. Jed tenta explicar para Zaire, mas mal termina antes que Zaire lance um feitiço de gravidade infinita sobre eles. Todos são empurrados com o rosto para o chão e Zaire diz a Jed para guardar sua explicação para quando encontrar o juiz-chefe. Ele diz a Jed que está apenas aqui para levá-lo. Jed lentamente se ajoelha e Zaire elogia-o por conseguir resistir à sua magia. Jed lança um feitiço de reversão mágica que anula a magia sobre eles e a lança sobre Zaire e os soldados.
Zahir fica surpreso por Jed conseguir usar uma magia de nível tão alto, embora ele seja apenas um espadachim. Jed diz a ele que nunca foi um espadachim, ele só usa espadas porque o faz parecer legal. Zahir interrompe o feitiço e diz aos soldados no chão para se dispersarem. Ele ordena que a segunda unidade de soldados no telhado lance o ataque. Jed olha para a unidade e perde a motivação para lutar. Ele toma sua única outra escolha. Ele agarra Jaina e Pag, e eles fogem. Jaina pergunta a ele por que os soldados também estão atrás dele, e ele diz que é porque membros dos Cavaleiros sempre o visitam. Uma mulher estranha cai de um telhado e tenta esmagar Jed no chão, mas ele se afasta e ela esmaga o chão. A mulher estranha é Maria da Ordem da Rosa. Ela diz a Jed que nunca pensou que ele estaria protegendo Pag. Ela diz para ele entregar Pag, e Jed o faz de bom grado. Ele leva Jaina e os dois fogem. Maria tira seu disfarce e está vestindo as roupas que Pag colocou nela. Maria diz a Pag que é hora de pôr fim à sua existência. Pag quebra as cordas que o prendiam, saca sua câmera e começa a tirar o máximo de fotos que consegue. Outros membros da Ordem da Rosa vêm para apoiá-la. Ela se pergunta por que eles estão em seus trajes de batalha, quando anteriormente lhe disseram que a única maneira de derrotar Pag era distraí-lo usando as roupas que ele lhes deu. Todos concordaram em usar as roupas para pegar Pag de surpresa e derrotá-lo. Embora Maria não fosse partidária da ideia inicialmente, ela acabou cedendo. Ela pergunta a eles onde estão os vestidos, e eles lhe dizem que seria muito embaraçoso para eles. Maria fica furiosa com eles, mas volta-se para Pag, que ainda está tirando fotos. Ela diz aos outros membros que irá segurá-lo, e eles deveriam procurar uma chance para derrubá-lo. Ela avança contra Pag com seu martelo. Enquanto isso, Jed e Jaina ainda estão fugindo. Dois guardas bloqueiam seu caminho e tentam capturá-los, mas Jed usa um feitiço de melhoria corporal para derrubar um deles. O outro envolve Jed em combate, mas ele usa um feitiço de aceleração para nocauteá-lo. Jed e Jaina continuam correndo, e Jaina está convencida de que Jed é realmente um mago. Eles encontram um grupo maior de soldados determinados a capturá-los. Eles pulam nas paredes e escapam para o telhado. Eles olham para trás para verificar se estão sendo seguidos, mas não veem ninguém. Jed pensa que eles se livraram dos soldados, mas um feixe de luz é lançado em sua direção de algum lugar à sua frente e ele o bloqueia. Zahir está em frente a um telhado mais alto com um grande círculo mágico pairando sobre sua cabeça. Ele diz a Zed para se render porque todo o reino está caçando-o e ele não pode escapar. Jaina pergunta a ele como eles podem escapar de tantos inimigos. Jed mostra a ela um anel de teletransporte e ele tenta explicar para onde o anel teletransporta, mas Jaina mal o deixa explicar. Ela coloca o anel e eles são teleportados para longe dos soldados. Zahir lança um feitiço de rastreamento mágico para ver onde Jed e Jaina foram teleportados, mas ele não fica satisfeito com o que vê. Jaina se pergunta onde estão, mas de repente passos pesados se aproximam deles. Um monstro escondido na escuridão dá as boas-vindas a Jed de volta à sua toca. O monstro entra na luz, e é um grande dragão vermelho. Jaina está visivelmente assustada. Jed cumprimenta o dragão, chamando-a de sua mestre. Jaina fica surpresa por ele ter chamado o dragão de sua mestre. O dragão lhe diz que, já que ele voltou, deve estar pronto para receber sua punição. Jed implora ao seu mestre para se acalmar e ter piedade dele. Jaina observa enquanto o dragão devora Jed. Ela grita seu nome enquanto o dragão o mastiga. Ela está se perguntando por que o dragão comeu Jed apesar do fato de que ele a chamou de mestre. O dragão cospe Jed e ele está coberto de saliva, mas suas mãos e pernas agora estão amarradas. O dragão vermelho muda para sua forma humana, e ela diz a Jed que quer ter uma boa conversa naquele dia. O verdadeiro nome do dragão vermelho é Lessie Lucas. Ela os teletransporta para sua casa, e Jed ajoelha-se silenciosamente com os braços e pernas amarrados. Ele parece desanimado. Enquanto isso, Jaina olha ao redor da casa. Ela não pode acreditar que o dragão vermelho mora em um lugar tão bonito. Lessie diz a Jed que tem muitas perguntas para lhe fazer, mas primeiro pergunta o que ele fez com seu chifre. Jed diz a ela que seu chifre está bem guardado e que ele ainda não fez nada com ele. Lessie lança um feitiço em Jed para fazê-lo dizer a verdade, e ela faz a pergunta novamente. Ele diz a ela que ouviu que chifres de dragão contêm magia poderosa. Ele vendeu o dela a um nobre como uma poção porque era um item muito procurado. Lessie soca Jed repetidamente, perguntando por que ele fez isso com o chifre dela. Jaina acha que está sendo dramática demais, mas também acha que Lessie é legal. Ela para de socar Jed e pergunta qual é o lance dele com Jaina. Ela começa a socá-lo novamente, perguntando por que ele estragou seu chifre e também se envolveu com outra mulher. Ela continua a socá-lo, perguntando para quem ele vendeu sua consciência. Jaina tenta explicar a situação, mas Lessie começa a chorar. Ela solta Jed e desaba no chão. Ela pergunta a Jed o que aconteceu com ele agora que ele cresceu. Ela diz que ele era tão adorável quando era criança e se pergunta como ele cresceu para se tornar o homem desprezível que é. Ela continua chorando, e ele tenta consolá-la. Jaina pergunta a ele se ele vive com Lessie desde que era criança, e se ele também é um dragão vermelho. Jed diz a ela que é apenas um humano comum que vivia com Lessie antes de se tornar um herói. Lessie de repente se lembrou por que Jed perdeu a consciência. Ela diz a ele que ele mudou desde o dia em que um certo homem o convenceu a se tornar um herói. Nesse dia, Godol e Jed estavam sentados à mesa almoçando.
Goodall diz a Jed que ele deve se tornar um herói derrotando o Senhor Demônio. Então ele pode salvar a princesa e tomá-la como esposa. O jovem Jed se imagina como o herói com a princesa em seus braços e toma sua decisão. Ele diz a Lesai que quer se tornar o herói. Goodall imediatamente arruma suas coisas e se despede de Jed. Ele parte antes que Lesai possa fazer algo. De volta ao presente, Lesai repreende Jed por fazer coisas ruins depois de ouvir Goodall, chegando a cortar seu chifre. Jed diz a ela que ela concordou em ele cortar seu chifre, e ela diz que não se importa. Ela diz que não vai deixá-lo sair de sua vista novamente porque é muito perigoso, e ele pode ser encantado por alguns gatos selvagens, apontando para Jaina. Jaina não entende por que está sendo chamada de gata selvagem. Jed lhe diz que é realmente perigoso no mundo aberto, e é por isso que ele veio até ela. Jed lhe diz que pensou que ela o traria de volta imediatamente quando ele saiu inicialmente. Ela lhe diz que pensou que ele foi para Catalã para evitá-la. Jed não entende o que ela quer dizer, e ela diz a ele que não pode entrar em Catalã porque há um cara estranho lá. Príncipe Ruddy está disfarçado e parado em um telhado. Ele olha para a praça da cidade sem alma. Ele pensa que Rock foi tolo por recusar sua proposta. Ele se afasta enquanto os guardas conduzem Rock em direção à forca. Os crimes de Rock foram lidos para o povo que se reuniu para testemunhar a execução, e a ordem foi dada para a execução de Rock. Enquanto ele caminhava pela multidão de espectadores, eles zombaram dele, chamando-o de traidor do rei e cão de estimação do Senhor Demônio. Começaram a jogar coisas nele, mas Rock não se incomoda nem um pouco. Ele caminha calmamente pela multidão, e então uma mulher sai da multidão e entra no caminho de Rock, comendo alguns espetos. Rock olha para ela e reconhece Jill, que é sua irmã. Jill é a irmã mais velha da família Barkad. Ela sabia manusear muito bem uma espada desde a infância e prometeu se casar com um homem mais forte que ela. Com apenas 15 anos de idade, conseguiu derrotar o mestre espadachim da geração anterior e decidiu viajar pelo continente para desafiar diferentes mestres, mas nenhum foi capaz de derrotá-la. Por isso, ela ainda está solteira aos 35 anos de idade. Um dos guardas diz a ela para não interferir em deveres oficiais. Rock se pergunta por que ela veio para a praça. Outro guarda descobre que Jill é a irmã mais velha de Rock. Ele tenta avisar o guarda inicial, mas é tarde demais. O guarda é lançado pelos ares. Ele bate na parede e é nocauteado. Os guardas e a multidão, antes entusiasmada, não conseguem entender o que está acontecendo. Jill ataca os guardas e derrota todos de uma vez. A multidão se dispersa após isso acontecer. Jill se aproxima do guarda ao lado de Rock e o manda voando. Ela cumprimenta Rock e diz que ele parece estar realmente cansado. Rock pergunta o que ela está fazendo ali, e ela diz que o pai deles a enviou. Rock está surpreso, e pergunta se ele a enviou para salvá-lo, e ela puxa sua espada e a apoia no pescoço dele. Ela diz a ele que o pai deles disse que limpar a vergonha da família não deve ser confiado a outros. Rock pergunta a ela se o pai deles também não o perdoou por ter se juntado ao exército do Senhor dos Demônios. Ela diz a ele que o pai deles não se importa com a escolha dele, porque a notoriedade eleva a reputação da família. Ela lhe diz que a razão pela qual seu pai não pode perdoá-lo é porque ele perdeu para Jed. Ela lhe diz que ele manchou a dignidade da família e pergunta se ele tem alguma última palavra. Ele diz a ela que, já que ele perdeu e Lord Claudin está morto também, ele não tem arrependimentos de morrer pelas mãos dela. Jill vira sua espada e a abaixa, cortando as correntes do pescoço, pulso e pernas de Rock. Ela diz que ele está sempre sombrio e pergunta o que aconteceu com seus sonhos. Ela lhe diz para liderar o exército do Senhor Demônio, já que o Senhor Demônio não está mais. Ela diz a ele que, embora ele tenha perdido, da próxima vez ele tem que vencer para se redimir. Ela o relembra de sua identidade e diz que ninguém pode derrotá-lo a não ser ela. Ela o encoraja a continuar e ele fica com os olhos marejados. A unidade Golden Order dos soldados catalães marcha até a praça. O capitão deles, Talon, diz aos soldados para não deixarem Rock escapar. Jill apresenta sua espada a Rock e diz-lhe para se livrar dos guardas. Rock derrota todos os guardas e entra em uma batalha 1 contra 1 com o capitão. O capitão quase o derruba, mas Rock calmamente usa a lâmina da família para lançar o capitão para longe. Rock observa a espada e aprecia a espada ancestral da família Barkad, chamada de Lágrima Carmesim. Jill elogia-o por cuidar dos guardas rapidamente, e Rock diz a ela que a espada é poderosa demais para ele. Jill diz-lhe para ficar com a espada porque ele precisa dela mais do que ela. Rock pergunta o que ela usaria para lutar e ela tira um grampo de cabelo, dizendo que isso é tudo o que ela precisa. Ele pergunta como ela explicaria ao pai que não conseguiu derrubá-lo. Ela diz a ele que não é a primeira vez que desobedece às ordens do pai. Ela lhe conta que o pai provavelmente antecipou o que ela faria e foi por isso que a enviou. Rock agradece a ela por poupar sua vida, e ela diz para ele voltar para casa se algum dia estiver cansado. Ela se afasta dizendo a ele para lembrar que lhe deve um favor. Rock está de volta e pronto para continuar o trabalho de Lord Claudin. Rock caminha pela cidade com um leve salto nos passos. Com a espada da família no quadril, ele está confiante de que pode superar qualquer inimigo. Alguns ruídos suspeitos vêm de um beco e ele se prepara para um ataque. Maria e seus soldados da Ordem da Rosa saem do beco, levando Pag. Eles param quando percebem Rock parado ali olhando para eles. Rock os derruba e liberta Pag.
Pag pergunta a Rock o que ele está fazendo na cidade e Rock diz que é uma história para outro dia. Ele diz a Pag para segui-lo de volta ao castelo do Senhor Demônio porque ele quer se tornar o novo Senhor Demônio. Pag pergunta a Rock se ele está realmente planejando travar outra guerra contra Catalan. Rock diz a ele que deve cumprir a promessa que fez ao Lord Claudin e aniquilar todo o Catalan. Ele diz a Pag que, antes disso, precisam recuperar o cajado do Lord Claudin. Rock caminha até o prédio de apartamentos de Jaina e consegue sentir o bastão através das paredes. Ele entra no prédio e vai até o apartamento dela. Ele abre a porta com cautela, mas o apartamento está vazio. Ele entra no apartamento e vê uma foto de Jed na parede com uma faca cravada nela. Ele remove a faca e a reconhece como a faca de Jaina. Ele se vira para Pag e lhe diz que Jaina é a dona do apartamento. Ele está aliviado ao saber que ela está segura. Rock olha para o cajado de Claudin, embrulhado em algumas roupas. Ele caminha em direção a ele e o pega. Ele olha para uma foto montada na mesinha de cabeceira de Jaina, mostrando uma foto dela, Rock e Lord Claudin. Ele sorri ao se lembrar de quando Lord Claudin o apresentou a Jaina pela primeira vez e pediu que ele fosse seu mestre de espada. Ele também se lembra das inúmeras sessões de treinamento que a fez passar para garantir que ela dominasse a arte da espada. Então ele se lembra do dia em que tiraram a foto e como Lord Claudin disse que talvez nunca tivessem outra chance de tirar uma foto assim. Rock está triste por não saber onde está Jaina, e Pag diz a ele que Jaina foi embora com Jed. Rock não consegue acreditar no que houve. Pag lhe diz que as forças catalãs estavam perseguindo, e Jed levou Jaina e escaparam. Rock se pergunta o que Jaina está fazendo com o herói. Pag lhe diz que, apesar de terem brigado inicialmente, eles resolveram suas diferenças. Pag diz a Rock para não se preocupar com Jaina porque Jed é um cara legal, e eles se dão muito bem. Rock imagina Jaina na companhia de Jed e Pag, e ele grita o nome dela. Sua voz ecoa pelos céus, e Jaina ouve um sussurro até a casa de Lessie. A notícia da fuga de Jed e Jaina chega ao rei, e o rei fica furioso. Ele também fica furioso que Rock foi salvo do Nove Laços, e Pag escapou da Ordem da Rosa e fugiu com Rock. O rei se sente sobrecarregado pela quantidade de derrotas que sofreu em um dia. Ropel diz a ele que este não é o momento para se sentir abatido e o encoraja a agir. O rei pensa que deve agir rápido antes que o príncipe Rudy apareça. De repente, Rudy entra na sala e pergunta ao pai se os problemas podem agora ser considerados uma crise nacional. O rei diz a ele que não é tão sério e que eles têm tudo sob controle. Ropel pergunta se ele não percebe a gravidade do problema. Ele diz ao rei que os quatro grandes escaparam, o herói os traiu, e as forças do Senhor Demônio podem atacar a qualquer momento. Ele pergunta por que o protetor deles, o dragão negro Dardo, ainda não apareceu. O rei, parecendo aterrorizado, manda Ropel ficar quieto. Rude ri histericamente e uma névoa negra aparece ao seu redor. Uma voz lhe diz para obedecer ao acordo e o chama de Dardo. Um feixe púrpura atravessa o edifício e Rudy se transforma no dragão negro Dardo. Ele rompe o teto e solta um rugido aterrorizante. Ropel aponta para o dragão. Ele tenta formar palavras, mas não consegue. O rei diz a ele que não deveria ter visto isso e saca sua espada para garantir que Ropel não tenha a chance de espalhar a notícia. Rudy espera que Lessie esteja preparado para ele. Dardo ruge e as pessoas da cidade o notam. Rock e Pag o observam do canto de um beco. Dardo move-se rapidamente em direção a Lessie. Na casa de Lessie, ela diz a Jed para ficar em seu quarto e não ir a lugar nenhum. Jed está amarrado com algumas cordas e ele pede a Lessie para pelo menos desamarrá-lo. Lessie diz a ele que se desamarrar, ele simplesmente fugirá. Ela diz a ele que ele está seguro na casa dela porque os soldados catalães não ousarão atacá-los. De repente, uma barreira mágica é erguida ao redor da casa dela. Dardo dispara um feixe de energia púrpura em Lessie. Lessie gera um círculo mágico para bloquear o ataque. Ela se vira para Jed perguntando se ele está bem. Ele diz que está bem, embora seu escudo esteja se desintegrando lentamente. Ele diz a ela que o nível de poder do ataque é muito alto. O castelo de Lessie é reduzido a escombros, e Dardo cessa seu ataque. Lessie aproveita essa oportunidade para se transformar em sua forma de dragão e ela brota asas. Ela avança em direção a Dardo, mas ele invoca um escudo para se proteger. Lessie bate contra o escudo e a força joga Dardo ao chão. Lessie usa sua magia para abrir círculos que soltam colunas de explosivos que explodem, criando uma enorme explosão. Jaina diz a Jed que a batalha é assustadora demais para ela. Jed bebe uma poção para restaurar sua saúde, e ele diz a ela que Lessie é considerado um dragão formidável, mesmo entre dragões. Ele diz a ela que a maioria dos oponentes não sobrevive ao primeiro ataque dela, mas Dardo se levanta do chão, e Lessie fica chocada ao ver que ele ainda está vivo. Dardo regenera e ataca Lessie com seus dentes, mordendo seu ombro. Lessie grita de dor e reage. Ela dispara um feixe de energia que atravessa Dardo, mas ele regenera. Rudy usa suas sombras para segurá-la e pergunta se seu poder a deixou. Ela quebra as amarras e continua disparando o feixe de energia, mas Dardo simplesmente se regenera e continua atacando-a com suas sombras. Jaina pergunta a Jed como Dardo ainda está vivo. Jed acha que a regeneração de Dardo não é comum. Ele decide terminar a batalha e evitar que ela se prolongue.
Jaina pergunta o que ele planeja fazer e ele diz que vai salvar Lassie. Jaina pergunta o que ele pode fazer em tal situação, já que ele é apenas humano. Jed concorda com ela e pensa que não há como vencer se atacar diretamente. Jed pensa no que pode fazer e tem uma ideia envolvendo o segundo ataque do dragão. Jed dá um colar a Jaina e pede que ela fuja o mais rápido possível. Jaina está prestes a lhe dizer algo, mas ele se teletransporta para fora dali. Dardo e Lassie ainda estão em combate e Jed aparece de repente em seu ombro. Lassie pergunta se ele está bem, e ele diz que está bem. Jed olha para Dardo, ele pensa que já que Dardo pode acertá-los de tão longe, ele deve não estar usando seu sentido visual. Dardo percebe Jed e decide ir atrás dele. Jed se teletransporta e pousa na cabeça de Lassie. Ele diz a Lassie para permanecer calma e a transforma de volta em sua forma humana. Ele a pega nos braços e diz que há apenas uma maneira de escapar do rastreamento. Jed faz uma técnica mágica de disfarce e transferência, e vários círculos mágicos aparecem na sua frente. Jed diz adeus a Dardo e desaparece. Rudy está interessado no jogo de esconde-esconde de Jed, mas ele sabe que Jed não pode se esconder dele. Jed aparece perto de Jaina, que desde então deixou a cena da batalha. Ele solta Lassie, diz pra ela não se mover e corta o segundo chifre dela. Jaina fica chocada, o poder mágico de Lassie cai, e ela pega o chifre chorando tristemente. Dardo grita de frustração, perguntando-se como a reação de poder de Lassie desapareceu. Jed diz a Jaina que eles estavam sendo. Dardo os rastreou seguindo Lassie, e ao ocultar o poder dela, Dardo pensaria que eles já haviam escapado pela barreira. Lassie diz a Jed que ele não está ocultando seu poder, mas a privando dele. Jed diz a ela que não pode usar métodos convencionais porque o poder dela é muito intenso. Dardo se transforma de volta em Rudy e a barreira se desintegra. Rudy se pergunta por que Jed e Lassie fugiram em vez de acabar com seu sofrimento. Jed o olha com pena. Rock está de volta ao castelo do Senhor Demônio. Ele veste algumas roupas e entra na sala do trono onde algumas outras pessoas estão esperando. Karn, que é o último dos quatro grandes, está sentado no trono. Rock e Karn se encaram firmemente sem desviar o olhar. O rei fica de pé sobre um roupel caído, e Rudy sente arrependimento quando começa a chover.